Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre empreendedorismo materno e a minha experiência. Bom, eu já começo falando que a intenção desse vídeo não é de forma alguma desmotivar as mães que querem empreender em casa, mas é contar um pouco da minha história e até dar algumas dicas, quem sabe isso possa ajudar alguém. A minha história foi assim: quando eu engravidei, eu tinha começado uma empresa de consultoria de imagem para noivas com uma sócia. E por mais que eu tenha planejado o período que eu estaria grávida, eu não imaginava algumas situações. Por exemplo, eu não tinha um plano de como seria a minha volta no trabalho. Então eu imaginei, bom, eu acho que os 40 dias de licença maternidade é o suficiente, eu consigo nesse período fazer alguma coisa à distância, né? Minha sócia faz o atendimento presencial mais forte e depois a gente volta ao normal. Ele vai comigo nos atendimentos, ele vai ficar no sling, vai ser tudo maravilhoso. E na verdade, não foi nada fácil. Primeiro porque a maioria dos lugares não tem estrutura para bebê. Você não consegue ir nos lugares e ter um lugar, por exemplo, para trocar fralda. Então aconteceu já de eu estar numa loja de noivas e ter que ir numa salinha dentro da loja trocar meu bebê no chão. Isso foi assim um momento meio chocante pra mim, porque acho que ele tava com uns 2 meses quando isso aconteceu, né? Então realmente eu voltei a trabalhar, ele ia comigo nos atendimentos, ficava no sling, daí aconteceu que eu não conseguia dar totalmente a minha atenção para os meus clientes, porque mesmo que eu tentasse estar 100% focada, eles acabavam tipo, ai, que bonitinho, deixa eu ver, posso mexer? Então eu acabava desviando um pouco o foco, aquilo começou a me incomodar. E aí nesse dia que eu tive que trocar ele no chão, eu comecei a repensar e falar, não foi assim que eu imaginei, eu acho que eu preciso de alguém para me ajudar a cuidar dele enquanto eu atendo. Só que ele era muito novo, ele foi alimentado com leite materno exclusivamente por 6 meses e eu nunca consegui fazer ele pegar copinho, colher dosadora, nada que não fosse o meu peito, ele só mamava no peito. Então eu não conseguia nem deixar ele com alguém porque ele não ia comer, ele ia ficar passando fome, eu não conseguia nem imaginar essa possibilidade. Bom, daí eu acho que quando ele tava com 3 meses, a gente desfez a sociedade, né? Eu conversei com a minha sócia, ela entendeu a situação e a gente desfez a sociedade, a gente resolveu encerrar a empresa. Eu acho que quando ele tinha uns 7 meses, eu comecei a pensar no aniversário dele de 1 ano. E nessa época eu já conhecia aquela máquina que faz cortes, que é a Silhouette, e eu tinha muita vontade de ter uma desde a gravidez. Então eu comecei a fazer essa papelaria personalizada e algumas amigas começaram a me pedir, eu achei super legal e comecei a fazer. Falei, bom, é nisso que eu vou empreender. E assim, o Léo, ele é um bebê que ele exige muito, muito, muito. Eu acho que não existe bebês que não exijam tanto. Essa foi a minha primeira grande dificuldade, porque eu não conseguia fazer ele se distrair sozinho e era muito difícil. Então o que eu fazia? Eu esperava meu marido chegar do trabalho e eu ia trabalhar à noite. E eu comecei a perder o tempo que eu tinha com meu marido à noite, que era o tempo que a gente conversava, que a gente assistia um filme, que a gente fazia alguma coisa juntos. Então parou de existir, não tinha mais esse tempo. Durante o dia, nos poucos momentos que eu tinha durante o dia, eu ia pro computador e fazia os arquivos de corte, deixava tudo pronto pra só pôr na máquina a hora que o Léo dormisse. Nessa época, com 7, 8 meses, ele não tinha uma rotina bem estabelecida de sono, ele acordava milhares de vezes à noite, milhares mesmo. Então eu ficava muito cansada e às vezes assim, eu tinha acabado de deitar ele no berço, dava meia hora e ele acordava. Então não era uma coisa assim que eu deitava no berço, sabia que ele ia dormir e eu ia poder trabalhar. Não, era uma caixinha de surpresa, eu nunca sabia que horas ele ia acordar e quantas horas de sono eu teria durante aquela noite. Daí eu comecei a aceitar algumas encomendas e foi aumentando o número de interesse e eu fui conseguindo fazer. Até dezembro eu tava fazendo num ritmo cada vez maior, então eu usava meu sábado pra isso, eu usava todos os meus dias da semana até meia-noite, 1 da manhã pra fazer todas as coisas. Então eu comecei a ter pouquíssimas horas pra dormir, já eram muito reduzidas as minhas horas de sono, porque ele nunca dormiu muito. Porque o que a gente acha? A gente acha, eu vou pegar um trabalho que eu consiga fazer de casa e isso vai me dar tempo com meu filho. E na verdade, eu sentia que eu não estava conseguindo nem trabalhar direito, nem ficar com meu filho direito. Parecia assim que eu estava fazendo tudo pela metade, tanto com ele quanto com o trabalho, eu estava em falta com os dois. E às vezes eu deixava ele se distrair sozinho, e aí eu ficava com pena dele também, porque eu ficava, ai, tadinho, ele não entende ainda que eu tô trabalhando. E o que a gente sente quando a gente fica em casa? O serviço da casa não para.
Então eu continuei fazendo almoço, continuei lavando louça, continuei fazendo tudo igual. Só que a diferença é que eu tô trabalhando, então meu tempo não rende muito bem, porque eu tenho que trocar uma fralda, eu tenho que dar uma comida, então acaba se arrastando o trabalho, você acaba cuidando da casa e a tua rotina fica muito, muito assim, puxada. Eu deveria ter me organizado melhor, eu deveria ter buscado ajuda para tentar fazer esse empreendedorismo dar certo. Então, hoje eu consigo pegar pouquíssimas coisas, eu escolho muito bem o que eu vou pegar, quem eu vou atender. É porque eu não quero deixar a pessoa na mão, não quero deixar de entregar um trabalho com qualidade. Então, eu preciso escolher muito bem o que eu vou fazer e eu faço o que eu sei fazer melhor. E eu acabo agora conseguindo ter mais tempo com ele. Então, eu tive que dar uma desacelerada, porque até dezembro eu tava ficando extremamente estressada. E eu acabava ficando sem querer estressada com ele. E ele não tem culpa. No fim, foi essa experiência que eu tive de empreendedorismo materno. Ele pode funcionar? Sim, se você tiver uma rede de apoio. Uma mãe, sogra, escola, qualquer coisa. Ou uma criança com uma rotina bem estabelecida, que você sabe a hora que dorme, a hora que acorda. E você consiga trabalhar durante esses intervalos. Se você tem um filho que se distrai mais facilmente, que não precisa 100% de você, também pode funcionar, mas foi essa a minha experiência. Eu acabei deixando tudo muito tumultuado e eu poderia ter tido uma organização melhor. Eu acho que na idade que ele estava realmente não tinha como. Hoje eu ainda não estou conseguindo fazer da forma que eu quero, mas eu acredito que logo eu vou conseguir resolver essa situação. Mas eu imaginava que seria bem mais fácil trabalhar em casa e que seria maravilhoso porque eu viveria o melhor dos dois mundos. Eu teria meu filho pertinho e eu conseguiria trabalhar, eu conseguiria distrair minha cabeça. E foi isso que aconteceu aqui, foi essa a minha experiência. Bom, espero que de alguma forma tenha ajudado. Se alguém tiver algum comentário, uma dúvida, pode deixar aqui que a gente conversa aqui nos comentários, tá bom? Beijo, até o próximo.